meu coração pras coisas que eu vou contar. Meu nome é Napoleão, estou com Jorge e o Mar, e hoje tu vais aprender. Essa é só uma palhinha do programa de hoje. Nós estamos no segundo bloco da educação e eu estou entrevistando 3 mestres que fazem das aulas verdadeiros momentos de aprendizagem. Quero começar esse bloco pedindo ao Napoleão, já que você começou aí, contando pra gente como é que você dá aula sobre o nazismo. Então, esse é um tema que desperta muito a curiosidade de todo mundo, é um tema cinematográfico, a gente vê nas telas do cinema de maneira recorrente filmes sobre o tema, e os alunos têm a sua atenção despertada sobre o tema. Eu geralmente conto histórias, inclusive brinco com eles, e a gente ensaia um pequeno movimento ali, né, no sentido de eles terem uma noção de como o movimento começou, mas a gente tem um recurso que é uma paródia de uma canção que é um funk, não é? É antigo até, mas que se torna alguma coisa possível de ensinar alguma coisa. E a gente tem aqui, inclusive, a possibilidade de cantar. Vamos lá, vamos lá. Jorge, nos ajude. Claro. Pra entender o nazismo, eu vou ter que lembrar as coisas que aconteceram que vem no vestibular. Havia o militarismo, expansionismo em ação, nacionalismo era vivo e o racismo então. Havia o militarismo, expansionismo em ação, nacionalismo era vivo e o racismo então. E por aí vai, né? Genial, genial. Vem cá, e aí eu tenho que perguntar, como é que surge esse negócio na cabeça de vocês, gente? A gente não... a gente também não sabe. Como é que vem a inspiração e aí... todo nisso. O tempo todo a gente está aberto à possibilidade de receber algum elemento que vai compor uma aula, né? Em qualquer lugar isso pode acontecer. Às vezes você está vendo um programa na TV e aquele programa te dá um insight, te dá uma ideia e aí você acaba compondo em alguns minutos uma paródia às vezes, e pensando uma bobeira. Coisas que vêm do nada, né? E às vezes até ideias que as outras pessoas dão também acontece, né? Por exemplo, ano passado teve muita coisa sobre o Frozen, inclusive a gente fez uma aula vestidos, né? De Elsa, né? Foi incrível. Quer dizer, tem a coisa da fantasia também. Tem, né? E aí, a gente já abria a aula cantando, né? Você quer passar pra UERJ, faculdade quer fazer, né? Então, assim, vem na cabeça do momento, tem coisa que surge na hora ali. Às vezes a gente até poxa, vou fazer uma música sobre isso. Já aconteceu, uma aluna falou, poxa, Mário, faz uma música sobre tal matéria porque eu não consigo aprender ela assim, eu queria uma música. E eu fiz, por encomenda, né? Mas assim, depende da inspiração, depende do momento. Tem hora que você para e não sai nada, né? E tem hora que flui, que é uma beleza, né? E George usa um aplicativo com uma base de funk. Exato. Exato. Conta um pouquinho, Jorge. A ideia de usar o funk começou a partir do momento que eu vi que era um ritmo que muitos alunos gostavam. E as letras dos funks, até por serem um pouco resumidas, né, e se repetirem muitas vezes, facilitava o aluno de lembrar. Então, as minhas músicas não são elaboradas iguais às músicas dos meus amigos, mas são objetivas dentro do que propõe e com uma intenção também de fazer um momento descontraído. Então, até o Napoleão comentou de como surgem as músicas dele. Uma das músicas que surgiu, que eu fiz assim muito rápido, estava dando uma aula de funções orgânicas e uma aluna falou assim, Jorge, tanta função, eu não vou lembrar disso. Aí eu peguei o próprio nome das funções orgânicas, organizei eles ali e botei uma quantidade de repetições e um ritmo de funk. A gente começou a cantar. Essa que o fenol, você faz a pessoa, eles repetirem 16 vezes e acharem engraçado. Isso que é genial. Eu quero ouvir um pouquinho disso aí. Vou colocar aqui. Fenol 16 vezes. Isso. Eu coloco a letra no quadro e já é um momento engraçado, porque quando eles veem fenol 16 vezes, eles já começam a rir. Eu falo, vou repetir 16 vezes. E aí o próprio passo de ensiná-los a cantar a música já é engraçado, né? Então, eu simplesmente organizei as funções e a gente canta. Aí é álcool, éter, aldeído, cetona. Álcool, éter, aldeído, cetona. Agora conta comigo. Fenol, 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 fenol. Pausa para respiração. Fenol, 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 fenol. Ácido carboxílico. Espera um tempo.
ácido carboxílico, éster sal, éster sal, éster sal, éster sal, amina, amida, amina, amida, amina, amida, amina. E a gente bota isso na base do funk, né, com um aplicativo, bota aí. pra gente fazer tudo junto, né? Então, aí nisso a gente vai brincando, né, dentro do aplicativo também, e aí a gente chama o aluno para cantar com a gente, né? Álcool, éter, aldeído, cetona. Álcool, éter, aldeído, cetona. Fenol, 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 respira, fenol, 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 fenol. Ácido carboxílico. Espera um pouco. Ácido carboxílico. Éster sal, éster sal, éster sal. Éster sal, éster sal, agora amina, amida, amina, amida, 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 amina, amida, amina, amida. Então, uma coisa bem simples. Genial, muito bom. Muito bom, porque é o ritmo que eles estão acostumados, né? Sim, e aí vão inventando uma coreografia. Tem aula que tem coreografia também. Sempre tem. E normalmente os alunos, a gente puxa um ou dois, né? Porque para que eles se sintam bem à vontade também. Vão super tímidos, né? Mas e os amigos gostam, eles filmam e tal, e depois quem dançou fala, ó, posta no YouTube porque eu quero me ver, né? Então, é super legal. O envolvimento deles é aquela aula que normalmente ele vai sair dali, chegar em casa e falar, mãe, hoje eu tive uma aula, né? Que aconteceu isso, aquilo, e conta para os amigos e fica todo mundo curioso. É até muito interessante quando os alunos vão ter aula nossa, eles já conhecem a gente. Ah, você que é o professor daquela música, daquilo e tal, então eles genial, falam bastante. Gente, É muito bacana. Fala, Napoleão. Você percebe que um canta uma música e a gente vai meio que cantando junto, porque o Mário está dando aula numa sala e ao lado sou eu dando aula, uma outra aula, né, noutra sala. E quando ele começa a intervenção artística na aula dele, o rebuliço acontece, porque alguns alunos conhecem, sabem o que está acontecendo na outra, já ficam espichando o olhar para saber o que está acontecendo lá, e a gente não tem como não participar, né? Se é um professor desavisado, numa escola que não compartilha da mesma ideia, o professor podia até se incomodar, mas vivemos num ambiente educacional tão saudável, tão sadio, que eles percebem que esse é um instrumento fantástico, muito poderoso, e a gente entra na onda e todo mundo se diverte e aprende, que é o melhor. Bacana, é a tal da interdisciplinaridade. As paredes não nos prendem. É isso aí. Qual é a história da bala que ficou engasgada? Isso daí é mais uma das... Eu sou muito desastrado, muito. Tudo acontece comigo, tá? E ao invés de sofrer com isso, eu faço piada, né? É melhor rir de si mesmo, porque senão a gente perde boas risadas, né? E isso daí é uma história que eu conto uma vez que eu estava indo para Niterói, fazer uma pós-graduação lá, e sábado de manhã, um dia tranquilo, e sempre que eu estou falando sobre sistema digestório, eu falo sobre o trajeto, né, que o alimento faz, né, e falo sobre o engasgo, né, o que vai causar um engasgo. E aí, enquanto eu estou falando, né, eu sempre lembro dessa história. Então, dou uma parada na parte de anatomia, né, e conto que eu me engajei com a bala, que eu quase morri, né. Só que é aquela coisa, né, todo mundo se engasga normalmente. Eu fiquei, assim, me engasguei, só que eu sou muito calmo, e eu fiquei, não, vou desengasgar, tranquilo. Só que aí... tentando respirar e não ia. Aí eu encostei o carro e fiquei. Daqui a pouco eu já estava me debatendo dentro do carro, só que eu vou, né, fazendo toda a cena e aí, de repente, eu falei, gente, eu não acredito que eu vou morrer engasgado com uma bala, que morte ridícula, né? Eu acho que eu vou sair do carro, me jogar na frente de outro carro para morrer atropelado e não morrer engasgado, porque morrer assim é muito ruim. Morreu de quê? Bala perdida, né? Então, mas na garganta. No organismo. Então, essas histórias, assim, são normalmente desastres da minha vida e que eu faço piada com isso e eles gostam muito de rir de mim. Gente, e aí eu queria pedir pra você, sei lá, esticar a perna, o pessoal fazer um take aqui. Olha como é que ele veio pro estúdio. As pantufas... Olha, é tão confortável dar aula assim. Minhas pantufas super carismáticas, com olhos. Imagina, não tem como não prestar atenção em vocês, gente. E já aconteceu, por exemplo, de um aluno, vocês dão aula para alunos que vão fazer o Enem, vão fazer o vestibular, de aluno que falou assim, nossa, eu precisava daquele ponto, e aí fiquei cantando a música na cabeça, e lembrei e fiz a prova. Já aconteceu o mais fantástico, de o aluno receber a prova e ter um acesso de riso,
porque lembrou de alguma história que a gente contou na sala. Imagina, eu conto uma história de Canudos, por exemplo, e aí caiu uma questão na UERJ, que era sobre o que aconteceu em Canudos, no Nordeste brasileiro. E aí o aluno pegou a prova e... Canudos. E aí começou a falar o meu nome, e o fiscal ficou olhando para a pessoa e querendo chamar a atenção, e a pessoa não conseguia parar de rir, nem fazer a prova, porque lembrava da história. Então eles lembram mesmo daquilo que a gente fala para eles quando falado dessa maneira lúdica. É muito comum, depois que a gente tem uma aula dessa, eles postarem nas redes sociais, né, no Twitter, no Facebook. Gente, essa música não sai da minha cabeça. Gente, eu estou com a voz do professor na minha cabeça e tal. Vira aquele chiclete, né? Vira, porque o objetivo é esse, né? É fazer aquela música, né? Como o funk do Jorge, ele funciona muito bem por causa disso, né? Porque é repetitivo e fica, né? É simples, é fácil, estruturalmente, musicalmente é muito simples, então essa é a ideia, fica na cabeça. Né? Perfeito. E a gente tem esse nome, né? Alunos, que significa sem luz, né? Eles estão recebendo só aquela luz ali dos professores. E o que vocês fazem, na verdade, é fazer com que esses estudantes vivenciem, tenham uma emoção, né? Uma experiência de emoção aprendendo. Eu acho que isso é que faz ele apreender também o conteúdo. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvidas, a emoção é fundamental para o envolvimento. Agora, Mário, eu acho que essa história é sua. Diarreia em Niterói. Nossa, essa Meu pai, você pode falar na televisão? Eu acho que pode, né? Todos saberão da minha vida íntima e intestinal agora. Mas, não, uma vez eu estudei na UF, em Niterói, né? A Universidade Federal Fluminense. Jorge também, nos formamos inclusive no mesmo ano, né? E na PO. E assim, uma vez eu comia, como todo bom estudante de faculdade, graduação, né? Faculdade integral, eu estudava o dia inteiro, não tinha tempo de trabalhar, e eu me deslocava de Irajá para Niterói todos os dias, né? Por conta disso, eu tinha que, às vezes, comer o que dava, o dinheiro dava, e às vezes era uma coxinha de galinha, né? Eu ia perguntar isso, a coxinha de galinha ou joelho? Um dos dois. Não, foi a coxinha de galinha. Em Niterói é italiano, né? Tem essa diferença. Lá se chama italiano. E aí eu comia a danada da coxinha de galinha. Eu sempre, quando conto essa aula de sistema digestório, eu falo para eles, né? O final, né, do processo digestivo, a gente absorveu os nutrientes lá no intestino, ok. Né? E o que sobra, né, temos que eliminar. E aí eu falo para eles desse momento, né? E aí a gente faz uma brincadeira, falando dos tipos de fezes que nós produzimos e tal, né? Que a falando gente naturalmente que ali não houve muita absorção d'água, alguma coisa aconteceu no seu organismo isso, que não e houve aí, absorção d'água, e aí nesse caso, você teve nem a diarreia. Um pouco. E aí eu tive uma diarreia, só que eu estava em Niterói e moro em Irajá. Eu tinha que pegar a barca, metrô, helicóptero, avião para chegar em casa. Né? Era um desafio. Eu levaria 2 horas pegando o metrô em horário de pico, né? Ou seja, né, lotado. E aí eu conto que eu fui, não tinha jeito, eu fui andando, descendo, suando frio pela rampa do campus, até que do lado tinha o Plaza Shopping, né? Eu me despedi das pessoas, ninguém entendeu nada, porque eu tinha aula, né? Entrei no Plaza Shopping e, para encurtar a história, depois de 5 vezes que eu tinha ido no banheiro, sentado lá no trono, né, já umas meia hora, e eu já triste, desanimado, sem saber o que ia fazer da vida, já pedindo ajuda a Deus, né, para enviar, né, uma solução. Até que, quando eu tô lá parando, porque você fica tímido de fazer aquele estardalhaço no banheiro, ainda mais no banheiro público. E eu tímido. Só que, de repente, entrou, né, eu tô na cabine e ouço um barulho, alguém entra correndo, dá licença, dá licença. Entrou na cabine do lado da minha, fechou a porta rápido, ouvi aquele barulho de cinto abrindo, e o senhor que entrou do meu lado descarregou sem pudor nenhum, né? E foi aquele, né, Segunda Guerra Mundial, né? E aí eu me aproveitei, porque eu falei, vamos pensar que foi ele. E aí eu fui junto e foi uma sinfonia, e eu falei, esse homem foi um enviado de Deus, né, para salvar a minha vida, né? E aí eu consegui, depois disso, chegar a Irajá aos trancos e barrancos, né, pro meu... E nesse momento você ama o seu banheiro, quando eu cheguei. Gente, foi eu tô chorando aqui. Olha só, eu não quero parar esse papo. Esse papo tá muito bom. Eu tenho certeza que o pessoal em casa está se inspirando. Professor, pai, mãe. Porque você pode usar em casa também, né? Tá revisando a matéria com seu filho. Enfim, inventa um negócio ali. Eu sempre falo que educação é esse processo de envolvimento. Vamos dar uma pausa hoje, segunda-feira. Próxima segunda-feira, mais? Com certeza. Estamos aí. Então,
Segura, muito obrigada por hoje. Próxima segunda-feira a gente se vê. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. Na segunda-feira que vem, nós temos um encontro marcado às 9 horas da noite. Eu te espero. Até lá! Eu adoro ler, porque parece que eu tô em outro mundo quando eu tô lendo. E também quando o livro não tem desenho. Eu leio e tento desenhar do jeito que eu quero, eu imagino ele.